Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. Ok, boa tarde a todos. Meu nome é André Luiz, né? Sou cirurgião dentista, especialista em acupuntura, e hoje vamos falar um pouco sobre as práticas integrativas e complementares aplicadas à odontologia, especialmente para conversando muito mais sobre a acupuntura, né? No qual a gente tem muito mais experiência, né? Então, vamos lá. Bom, uma pequena frase de início, né? Não só aquele que sabe, mas aquele que busca. Isso vai ser a nossa web aula de hoje. Muito mais a gente procurando buscar conhecimento e passar os conhecimentos que nós temos, né? Sobre acupuntura, práticas integrativas. E depois, né? Estaremos respondendo a pergunta de todos. Bom, um conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde é que saúde é um completo bem-estar físico, mental e social e não apenas ausência de doença. E as terapias complementares integrativas, elas vêm, na verdade, buscar tratar a pessoa como um todo, né? Não somente uma parte, ele busca a compreensão do todo, num estar totalmente pleno, né? E nós trabalhamos com um chamado holismo, que de acordo com Aristóteles, o todo é maior do que a simples soma de suas partes. Então a gente trabalha, na verdade, com a pessoa do seu modo integral, né? Porque a pessoa não é somente um corpo físico. Ele é corpo físico, ele é mente, ele vive em uma sociedade, né? Vive em uma sociedade. Então, ele está interligado ao meio ambiente onde ele mora, onde ele vive. Então, tudo isso, né, lhe favorece a saúde ou a doença. Não é simplesmente a saúde e a doença, não é simplesmente você ter ausência de enfermidade, né, que é a saúde, ou você ter enfermidade e a doença. Não. No conceito das práticas integrativas, o conceito é muito mais amplo, né? Por exemplo, uma pessoa que mora em um lugar insalubre, mesmo ela tendo, né, uma saúde física, mas ela está doente, tá? Porque um dia ela vai ficar doente, ok? Então, as práticas integrativas buscam orientar o ser humano e colocar ele no todo, né, na totalidade do seu ambiente. Né? Bom, a definição das práticas integrativas, né, uma definição muito rápida, é que ela contempla sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos, quais são também denominados pela Organização Mundial de Saúde de medicina tradicional e complementar alternativa. Tais sistemas e recursos envolvem abordagens que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde, por meio de tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico, na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Todos os pontos compartilhados pelas diversas abordagens abrangidas nesse campo são a visão ampliada do processo de saúde e doença e a promoção global do cuidado humano, e especialmente do autocuidado. É o que a gente veio falar, é o que a gente falou anteriormente, é o holismo, né? É esse autocuidado. E na odontologia, quando um paciente ele chega, né? Por exemplo, quando o paciente ele passa para a gente para as terapias complementares, por exemplo, ele chega porque ele tem um problema de bruxismo, ele range os dentes, né? À noite, enfim. Então, antes da gente procurar simplesmente colocar as agulhas para o bruxismo, a gente tem que entender o paciente. Quem é esse paciente? Né? O contexto dele, não só simplesmente a questão de trabalho, não, mas o paciente de modo geral, aonde ele vive, quem são seus familiares, né? Questão de trabalho também, até para ter uma ideia, na acupuntura, a gente busca fazer até a cronobiologia chinesa. A cronobiologia chinesa é uma parte da astrologia, vamos dizer assim, que a gente procura
saber, a gente pega a data de nascimento da pessoa e procura saber, a gente faz vários cálculos e procura saber o ponto aberto daquela pessoa pela data e hora do seu nascimento, para o seu equilíbrio geral. Né? Então, a gente precisa entender melhor o nosso paciente. E as práticas integrativas buscam isso, né? O acolhimento global total. Muitas vezes o paciente chega no consultório, que acontece muito isso. O paciente chega no consultório, né, no meu consultório, aí eu olho se ele está mancando. Eu já pergunto, por que você está mancando? Né? O que está acontecendo? Aí ele vai me falando. Mas aí com isso a gente vai procurando ver todo um diagnóstico. Né, procurando sempre o holismo. Bom, um rápido histórico nas práticas integrativas e complementares na odontologia. Bom, no dia 25 de dezembro de 2008, houve uma resolução do CFO, resolução 82 de 2008, que reconhece, né, regulamenta o uso pelo cirurgião dentista de práticas integrativas e complementares de saúde bucal. Tanto no artigo 1º, que reconhece o exercício do cirurgião dentista, né, através da acupuntura, fitoterapia, terapia floral, hipnose, homeopatia e laser terapia. E no artigo 2 será considerado habilitado pelo Conselho Federal e Regionais de Odontologia para as práticas definidas no artigo anterior ou seu dentista que atender ao dispositivo dessa resolução. Tá? Bom, depois teve em 2012, né, em 10 de fevereiro de 2012, teve uma outra resolução número 114, o qual normatiza os cursos de especialização de práticas integrativas e complementares da saúde bucal à distância. E em 2015, na resolução número 160, de 2 de outubro de 2015, reconhece a acupuntura, a homeopatia e a odontologia do esporte como especialidade odontológica. Então, depois de muitas discussões, conseguimos, em 2015, reconhecer efetivamente a acupuntura, né, a homeopatia e a odontologia do esporte como especialidade odontológica. Bom, uma definição de acupuntura. O termo acupuntura, na verdade, quem cunhou o termo acupuntura foram os padres jesuítas franceses, no século XVII, que indo em missões à China, eles viram essa nova terapia, né, onde os chineses colocavam as agulhas em determinados pontos na pele para curar enfermidades. Então, eles aprenderam, de certo modo, a acupuntura. Então, eles cunharam o termo acupuntura, que vem do latim, acus, significa agulha, e pontura, picar. Porém, o nome em chinês é Zhen Jufa, significa o método das agulhas e da moxa. Moxa é uma técnica que nós utilizamos a Artemisia vulgaris, que a sua queima produz o tratamento de várias enfermidades. Né? E eu gosto muito da definição do Dr. Orley Sete Júnior, que ele diz o seguinte: é a ciência da arte de curar e de prevenir doenças, as mais complexas, que se utiliza de um diagnóstico próprio, peculiar das energias, através das técnicas especiais do exame do pulso radial e da língua, além do recurso terapêutico e instrumental específico, como as famosas finas agulhas de acupuntura, que são picadas em pontos cutâneos especiais da pele para prevenção e cura do doente e da doença. Então, a acupuntura, ela visa o quê? Principalmente a prevenção das doenças. Mais de 100% a acupuntura é eficaz na prevenção. A partir do momento que eu começo a ter os sintomas, sinais, né, os sintomas da doença, né, nós temos mais a dificuldade para o tratamento. Né? Eu sempre falo que a acupuntura trata tudo. Agora, o curar, né, já não. Né? Por quê? Por exemplo, se eu tenho uma doença que já provocou uma deformidade de um órgão, né, uma doença muito mais crônica, uma deformidade de um órgão, de uma estrutura, a acupuntura ela vai tratar, mas não vai curar. Vai ser um pouco mais paliativa. Né? Vamos lá, então. Bom, a origem da acupuntura, ela remonta a 4.000 anos, na proto-história chinesa, na época
na época do bronze, né, que os chineses já possuíam conhecimento sobre as forças cósmicas e das energias humanas. A medicina tradicional chinesa já era relatada em carapaças de tartarugas, em oráculos ósseos. Então, em 4.000 anos, ela já estava estruturada. Então, por isso que muitos arqueólogos acham que a acupuntura ela veio de uma outra região desconhecida e depois veio até a China. Bom, nós temos as lendas, né? Por exemplo, a lenda do guerreiro, que fala que tinha um guerreiro que tinha uma dor, né? Tinha um problema de coluna, que após uma caçada, ele foi flechado perto do tornozelo, né? E ele se curou daquela dor de coluna. Então, na época, o curandeiro da época começava então a colocar flechas no mesmo lugar onde essa pessoa tinha se acidentado para tratar o problema de coluna. Então foi o primeiro ponto, né? Que é o ponto bexiga 60, que fica entre o tendão de Aquiles e o tornozelo, né? O maléolo externo. E tem as histórias do Kuei. Kuei significa demônios. Né? Que eles achavam, como na época antiga, a gente vê muito isso na época bíblica, que tudo, principalmente os problemas psicológicos e psiquiátricos, era considerado demônios, obsessões, demônios. Então, eles achavam que as doenças eram devido aos demônios. Então, como é que você faz para matar os demônios? Ou você enfiava uma agulha na casa do demônio, que era os pão de acupuntura, ou você queimava através da moxa, ou tomava algum veneno, né, que é os fármacos, né, de hoje em dia. Então, outra história, a história dos Kuei. Bom, no 27 século antes de Cristo, nós temos o imperador Huangdi, que é o imperador amarelo. É um imperador que era muito preocupado com a saúde do povo chinês. Então ele escreve o Neiking, que significa o livro de medicina interna do imperador amarelo, que é dividido em duas partes: Sou Wei, que é as questões comuns, e o Linshu, o eixo miraculoso, que é, vamos dizer assim, a Bíblia, né, da acupuntura tradicional chinesa e acupuntura moderna também. Bom, em 256 a 282 a.C., na dinastia Jin, um grande médico, Huan Fumi, ele escreve o ABC clássico da acupuntura e mochibustão. 25 a 221 d.C., na dinastia Han, Nanjing, né, foi escrito Nanjing, o clássico sobre os problemas médicos, que aperfeiçoa a técnica de manipulação das agulhas de acupuntura. E 186 a 204 d.C., Zhang Zongjing, ele escreve o tratado sobre doenças febris causadas pelo frio, né, considerada o precursor dos textos de prescrições. É o livro que possui no total de 113 prescrições de drogas, ervas e muitas outras substâncias medicinais. Porque na medicina tradicional chinesa, o remédio, né, o fármaco, ele não é somente de origem vegetal, é vegetal, animal e mineral também. Bom, já no século XV, né? Desculpa, no século XIII, os padres jesuítas, eles trouxeram a acupuntura para a Europa, só que de uma forma um pouco deficiente. Quem trouxe realmente a acupuntura para o Ocidente no século XX foi Solier de Morin. Solier de Morin, ele era um cônsul na França, que ele foi até a China, ele se interessou, né, pelo estudo da medicina tradicional chinesa, após presenciar o tratamento com a acupuntura de uma epidemia de cólera asiática. Em 1908, foi-lhe concedido pelo vice-rei Shen de Yuanfu o título de mestre em medicina chinesa. Um dos estudantes, né, de Solier de Morin veio até o Brasil, que foi o professor Frederic Speth, em 1950, que aqui, juntamente com ele fundou a ABA, Associação Brasileira de Acupuntura, e o Instituto Brasileiro de Acupuntura. Em 1958,
revelando a fundação da Sociedade de Acupuntura e da Medicina Oriental. E em 61, realmente, a fundação da ABA, com o Dr. Ari Cordeiro, Dr. Oliveira de Carvalho e Silva, que é senhor dentista, ainda atuante Dr. Evaldo Leite e Dr. Rui Cordeiro, e Dr. Orley do Sete Júnior. Eu sempre gosto de colocar essas quatro professores que estão aqui, que vocês estão vendo, né? Da esquerda para a direita, né? O Dr. Evaldo Martins Leite, foi um professor também, Dr. Orley, do Sete Júnior, Dr. Carlos Ruas e o Dr. Amarildo Grandene, que além de ter sido meu professor de acupuntura, foi meu professor de fisiologia também na universidade. São meus grandes mestres de acupuntura. Bom, rapidamente, fundamentos da acupuntura para poder entender como que funciona a acupuntura de uma forma muito rápida. Então, a acupuntura, ela está intimamente ligada com o taoísmo, com a filosofia taoísta. Na filosofia taoísta fala que no princípio de tudo tínhamos o Tao. O Tao, o conceito do Tao não é um conceito de Deus como nós temos no conceito ocidental, não. O conceito de Tao significa o caminho. De uma hora para outra, o Tao, o caminho, ele criou primeiro o Ti primordial. Desse Ti primordial se dividiu em uma energia menos manifesta, que é o Yang, energia menos manifesta, que é o Yin, e a mais manifesta, que é o Yang. E na união do Yin e do Yang, até alguns textos tradicionais falam da cópula, né, desses dois dragões, surgiu tudo que existe, principalmente os seres vivos. Então, tudo que existe, não somente os seres vivos, nós temos a energia Yin e Yang. Né? E a energia Yin e Yang, ela compõe a nossa energia vital. A energia vital, no ideograma chinês, ela se compõe do ideograma vapor e ideograma arroz. Né? Que é o quê? Que, na verdade, é o cozinhar, do arroz que sai aquele vapor nutritivo. Né? Que é o nosso Qi, ou energia vital, que contém a energia Yin e Yang, que circula em todo o nosso corpo, através de um sistema de canais chamado de meridianos. Bom, de acordo com a medicina tradicional chinesa, o homem é composto por um corpo físico, né, como qualquer outro ser vivo, e contém vísceras e órgãos. De acordo com a acupuntura, ela divide os órgãos, de modo geral, em Yin, que é o Zhang, são os órgãos, e o Yang, que são os Fu, né, que são as vísceras. Então nós temos como o Zhang, órgão, o fígado, o coração, o CS, que é o circulação sexualidade, que na verdade não é um órgão, mas é uma função, o baço, o pâncreas, o pulmão e o rim. E as vísceras são Yang, são os Fu, que nós temos a vesícula biliar, intestino delgado, TR, que é o triplo reaquecedor, que em alguns lugares chamam-se de triplo aquecedor, né? que é também uma função. Temos o estômago, o intestino grosso e bexiga. Então, tudo que é oco, vamos dizer assim, os órgãos ocos, é chamado de vísceras, são Yang, e os órgãos mais maciços, paraquimentosos, chamado de Zhang, que são chamados de órgãos, ou Zhang, né, para a chinesa. E cada órgão e víscera possui um sistema de canais. Né? Cada órgão ou víscera possui um canal. E esse canal ele se origina no órgão e se exterioriza na pele. Onde esses canais, nele, percorre a energia vital, o Qi, composto de Yin e do Yang. Né? Em cada 2 horas, essa energia vital se concentra em um órgão. Por exemplo, no fígado, da 1 às 3 da manhã, ela se concentra no fígado, no pulmão das 3 às 5 da manhã, no intestino grosso dos 5 às 7 horas, do coração das 11 às 13, baço pâncreas das 9 às 11, estômago das 7 às 9, intestino delgado das 13 às 15, bexiga das 15 às 17, do rim 17 às 19, CS, né, que é a circulação sexualidade, 19 a 21, TR de 21 a 22 e VB, que é a vesícula biliar, de 23 a 1, e voltando, então, o ciclo no fígado.
né? E esses órgãos, eles também se enquadram, que nós chamamos de 5 elementos, né? Que são 5 elementos na tradição chinesa, é a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água. E tanto no ciclo de geração e no ciclo que a gente chama de ciclo de geração dos 5 elementos, e no ciclo de dominância, eles vão se relacionar um com o outro, né? Por exemplo, os órgãos da madeira. A madeira, ela gera o fogo gera a terra gera o metal gera a água. No ciclo de dominância, a madeira domina a terra domina a água domina o fogo o metal domina a madeira. Isso quer dizer o quê? Que os 5 elementos ele vai reger a fisiologia dos nossos órgãos e das vísceras. Por exemplo, o fígado, ele gera o coração. Então, o fígado é a mãe do coração. Só que o fígado, ele domina o baço pâncreas. Então, eu chamo que o fígado agora, como ele domina, ele é o avô do baço pâncreas. É uma correlação da China antiga de mãe, filho, avô, neto. Que antigamente, né, o avô, ele realmente era autoridade, né, no neto. Vamos lá? Então, de acordo com a histologia, os pontos de acupuntura que se origina que está na pele, eles são diferentes. Por exemplo, eles possuem um adelgamento do epitélio, possuem uma modificação das fibras colágenas do derma, sendo o ponto de acupuntura mais palpável sob uma forma de cúpula ou depressão. Possui redes vascularizadas espiraladas, possui um entrelaçamento denso em forma de rede de fibras nervosas amielínicas, de tipo colinérgico, com fibras mielinizadas enredadas nas proximidades. Os acupontos são pontos de menor resistência elétrica, é por isso que nela a gente encontra uma nuvem de elétrons, e daí surgiu os 2 diagnósticos eletrônicos, o Rio do Oracle e o EAV, um em 1958 e outro em 1953. E como que ela funciona? Bom, tirando a parte filosófica, né, da energia vital, dos canais energéticos, a ciência tenta explicar como ela funciona. Bom, de todas as explicações científicas, todas elas são não tem nenhum, todas ainda não conseguem responder eficazmente todas as perguntas de como ela funciona. Bom, de acordo com a ciência, quando você pica, né, um ponto de acupuntura, há liberação de opioides ou neuropeptídicos opioides endógenos após o estímulo dos acupontos. Nós temos as dinorfinas relacionadas à alteração e regulação vasomotora, da fome, da sede e do tônus muscular, e as encefalinas e endorfinas relacionadas com a supressão da dor. Nemerhoff, em 1902, descobriu que há uma interconexão dos pontos de acupuntura com o sistema nervoso autônomo também. E ele diz que ele compara o sistema nervoso central como um computador digital e a mente com um computador analógico. Então, com a inserção das agulhas, provoca um curto-circuito, de acordo com Becker, em 1973. Temos a teologia reflexológica e a teoria, né, dos dermátomos, né? Aqui nós vemos a atuação da acupuntura na dor, desde o nível 1, que é do dano tecidual, do nível 2, nas fibras aferentes na parte dorsal da medula, no nível 4 já no trato espino-talâmico, no nível 5 talâmico, no nível 3 já no córtex somatosensorial. Então, por isso que ele é muito eficaz, a acupuntura é muito eficaz no tratamento da dor, porque ele age em todos os níveis, né, da dor. Aqui nós vemos a eletroacupuntura, né? Na eletroacupuntura, nós observamos que no aparelho eletroestimulador de fisioterapia normal, nós vemos que as ondas, os elétrons, né, eles são mais superficiais. Quando eu utilizo, juntamente com as agulhas, os eletrodos, eu vejo que elas se aprofundam, melhorando, né, a atuação da eletricidade para o tratamento. A eletroacupuntura, ela atua como você está manipulando, né, a agulha constantemente.
Tá? E a teoria dos dermátonos significa que nós temos... O que são os dermátonos? Dermátonos são o quê? São as terminações na pele dos troncos, dos nervos, né, da medula espinal. Então nós temos aqui, ó, desde os nervos cervicais, torácicos, lombares e nervos sacrais e coxígenos, né? Nós vemos tanto do lado direito a medula, né, com todas as terminações nervosas, e do lado direito nós vemos aonde que eles atuam. Então muitos acham que a acupuntura atua assim: você estimula a pele, nesse estímulo, via condução nervosa, vai até a medula, sistema nervoso central. Mas ainda é muito pobre. Por quê? Porque nós temos, por exemplo, aqui na região da fronte, né, vários pontos de acupuntura, mas não temos dermátonos. Então já essa teoria também cai por terra dos dermátonos. E tem a teoria dos biofótons, que é uma teoria interessante, que é do biólogo russo, né, Alexander, em 1920, que ele observa que os seres vivos, as células, eles emitem espontaneamente fótons, que pode variar, né, até de poucas centenas de fótons, com um comprimento de onda na faixa de 260 a 800 nanômetros, né, de acordo com o COP em 2003. Essa radiação ela tem uma potência na ordem de 10 a 16 volts, que varia, portanto, da faixa ultravioleta do espectro visível até a radiação infravermelha. Então é uma luz fraca, né, mas que está relacionada aos fenômenos como crescimento e diferenciação celular, comunicação celular. Então a teoria de que as células se comunicam muito mais rapidamente pelo sistema nervoso e pelo sistema humoral, né, ela meio que é abalada, porque nós sabemos que essa luz, né, a célula começa a se comunicar muito mais rapidamente, né, do que com o sistema nervoso ou com o sistema humoral. Né? Também esses fótons estão relacionados com o metabolismo do oxidatismo e da carcinogênese. E existe a ligação dessa radiação eletromagnética e quantização da transferência de energia, que sugere que o quanto pode ser um fluxo, pode ser um novo, na verdade, mensageiro biológico. Né? Então, eles descobriram que as células eles se comunicam muito mais rápido pelos biofótons. Né? Então, aqui nós temos a fotografia Kirlian mostrando isso, né? Que os seres vivos, né, eles emitem, sim, pequenas radiações, fótons. Né? E buscando compreender, né, que para a medicina tradicional chinesa, o ser humano não é somente um corpo, mas também possui a mente. E podemos, para aqueles que possuem alguma crença, né, também a parte do espírito. Né? E esse ser humano, ele está dentro de uma sociedade. Então, se a sociedade enferma, o ser humano enferma. E se o ser humano enferma, a sociedade enferma. Isso nós estamos acontecendo hoje no Brasil, né, atualmente. Tá? E esse ser humano, ele mora em algum local, ele está dentro de um meio ambiente. Então, se ele alterar o meio ambiente também, ele enferma. Então, é muito importante saber do paciente aonde ele mora, né? As condições que ele mora, se é uma condição insalubre ou não. E também o nosso corpo ele é regido pelas estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. A gente descobre, a gente verifica isso. Por exemplo, que desde o outono até agora, que nós estamos começando o inverno, né? Porque de acordo com as estações chinesas, né? Porque a China, por exemplo, o inverno começa dia 21/6. Ele antecede 36 dias antes e vai 36 dias depois. E entre uma estação e outra, nós temos a quinta estação ou interestação. E temos as doenças dessas estações. A gente observa que no outono e inverno, a prevalência de problemas respiratórios, problemas pulmonares é muito grande. Né? Então, esse homem, ele é um homem que possui um corpo físico, que tem os 12 meridianos, que possui uma mente, aqueles que possuem uma crença acreditam em um espírito, ele possui um espírito, e ele está o quê?
integrado, totalmente integrado entre as energias terrestres e as energias celestes, né? As energias celestes que são a madeira, o calor, o fogo, a umidade, a sequidão e o frio, e a terrestre, madeira, fogo, terra, metal e água. E a acupuntura vem o quê? Vem para equilibrar o ser humano como um todo nessas energias. Né? Então, de acordo com a medicina tradicional chinesa, a saúde, né, de acordo com que a saúde é um mecanismo de equilíbrio do yin e do yang. Então, se você equilibrar o yin e o yang, né, da energia vital, eu tenho o quê? Eu tenho a saúde. Se a energia yin e yang ele está em desequilíbrio, eu tenho, então, o fenômeno da doença. Então, a doença na medicina tradicional chinesa é proveniente do desequilíbrio energético, né, do yin e do yang. Então, nós temos aqui a saúde como o equilíbrio do yin e do yang, a doença como o desequilíbrio, né, ou de menos yin mais yang, ou de mais yin e menos yang na energia vital, né, provocando problemas em todo o corpo físico. Né? E o objetivo da acupuntura é essa, né? É você o quê? É um tratamento global que oferece o quê? O equilíbrio, né, das energias yin e yang no corpo físico. Então, e o diagnóstico da medicina tradicional chinesa, a gente fala que é semelhante a a gente tem que ver o nosso paciente como se fosse um jardim, né? Observá-lo, inspecioná-lo, cheirá-lo, né? Então, o diagnóstico nosso é pela inspeção, pela ausculta, audição, pelo interrogatório, pela palpação, e todo esse mecanismo diagnóstico é relacionado com a filosofia taoísta, com o holismo, com a filosofia do movimento contínuo, para a gente poder fazer um plano de tratamento e aplicação desse plano de tratamento. Então, nós fazemos a pulsologia chinesa, nós, de acordo com a Avicena, os pulsos não aumentam jamais. Então, pela pulsologia chinesa, a gente observa a quantidade e a qualidade das energias do yin e do yang de todos os órgãos e vísceras. A gente inspeciona todos os microsistemas para verificar as alterações dos cada órgãos e vísceras, né? Por exemplo, no microsistema da língua, microsistema da orelha, pelos olhos, pelos dentes, microsistema da face, a craniopuntura, que é um tratamento excelente, e você pode tratar todo o corpo através somente das zonas tanto das zonas e dos pontos da craniopuntura, o microsistema da mão, microsistema dos pés, microsistema segundo e quinto metacarpiano, e através também de uma tecnologia que atualmente chama de Rio do Oracle, que é um diagnóstico eletrônico, que a gente utiliza o quê? Um aparelho bem pequeno e um Excel, né? Uma planilha de Excel, e a gente começa, através da mensuração de alguns pontos, de todos os meridianos, a gente consegue saber a quantidade energética, o desequilíbrio energético de cada órgão e de cada víscera. Né? E com isso, a gente, de modo geral, a gente sabe se a pessoa está de uma síndrome de yin ou na síndrome de yang, né? Para tratar esse nosso ente sofredor. Bom, os equipamentos utilizados é muito simples. Nós temos as agulhas de acupuntura, são bem finíssimas, né? De acupuntura. Pode observar como são bem finas, ó. De uma agulha, né, normal, de seringa, nós colocamos até 20 agulhas de acupuntura aqui dentro. E aqui nós vemos aqui. Será que a acupuntura da agulha é muito grossa? Olha só, né? A comparação da acupuntura, a agulha de costura, de injeção e até para o palito de fósforo. Então são bem finas, né? São bem fininhas mesmo. Nós também fazemos a moxa, né? A moxa, que é a queima da Artemisia, que é através de uma erva chamada Artemisia vulgaris, onde a fumaça, o infravermelho e o calor, ele é utilizado para tratar várias doenças, principalmente doenças crônicas, né? Aqui nós temos, por exemplo, uma cicatrização de escara. Isso aqui é um senhor que possuía essa escara, né? Ele ficou um tempo na UTI devido a um AVC e surgiu essa escara. E já estava tomando antibiótico, os enfermeiros fazendo todos os curativos e ainda estava assim, muito ruim.
Então, utilizamos então a moxa, né? Aqui, nós pela queima da moxa, através do seu calor e da sua fumaça, né? Para estimular a cicatrização. Aqui sou eu, né? Fazendo a moxa, né? Aí nós começamos a tirar foto, verificamos a progressão, ó, desde o dia que a gente começou, dia 26, que a gente observou, ó, dia 26 do 2, dia 15 do 3, 16 do 3, 19 do 3, ó. Olha a diferença dessa cicatrização através da moxa, tá? Mostrando de como era e como ficou. E, após 8 aplicações, como que a cicatrização, ela melhorou 100%. Tá? Então, uma moto antes, quando nós começamos com a moxa e depois, verificando a eficiência da moxa bustão e da acupuntura. Tá? E ele estava tomando antibiótico, estava com todos, e não regredia. Né? Tecido necrótico, e com a moxa a gente conseguiu regredir. E atualmente nós perdemos o contato, porque ele passou por uma outra instituição, porque ele é um senhor carente, né? E essa instituição, então a gente perdeu o contato, a gente não está mais fazendo a moxa bustão, né? Infelizmente. E temos as agulhas de auriculoterapia também, que são agulhas bem fininhas que utilizamos na orelha, né? E alguns casos clínicos, né? Nós temos esse caso clínico interessante de analgesia, acupuntura e fratura dos dedos das mãos. Então aconteceu com uma paciente, né? 24 anos, né? Veio à nossa clínica no dia 19/5 de 2004, com queixa de dor, né? Após fratura, quarta e quinta falange dos dedos da mão direita, do metacarpo, do metacarpo. Essa fratura aconteceu no dia 18/5. Ela foi no pronto-socorro. Lá eles ministraram analgésicos anti-inflamatórios e colocaram uma tala gessada. Só que o paciente ela não queria essa tala, ela não estava ela não queria tomar os analgésicos, os anti-inflamatórios, então ela nos procurou. E ela se queixava de dor também no punho e dificuldade de movimentação dos dedos. Então, a gente utilizou esses pontos de tratamento, tanto pontos locais, também pontos à distância, né? E olha como estava com os pontos locais, olha como estava a mão, né? Com a fratura toda, com hematoma. Né? Outra foto, mais de perto. Né? E aqui o retorno paciente no dia 21/5, após a aplicação. Então vemos o resultado, né? Muito significativo. Né? Olha só, do dia 19 ao dia 21. 2 dias somente das aplicações. Né? Olha só como que melhorou significativamente. Né? Do dia 19 para o dia 21, somente com uma aplicação de acupuntura. E a paciente, né, saiu, né, a paciente, nós fizemos 30 minutos de aplicação na primeira consulta, né? A paciente teve melhora significativa da dor, fizemos mais aplicações, né? E no mesmo dia ela saiu já dirigindo o carro, no mesmo dia, ok? E ela ainda se encontrava em tratamento na época, né? E isso aqui é aparente depois de 3 meses de tratamento de acupuntura. Muito bacana, né? Nós vimos assim, ó. Então antes, né? Só para a gente observar aqui, olha, antes, a primeira sessão e depois de 3 meses de tratamento, só por acupuntura. Ó. Ela fechando a mão, sem nenhum defeito, e hoje ela está super bem. Esse aqui é um tratamento de uma paciente, né, de 56 anos, que ela tem de diabetes, hipertensão, hipotireoidismo e bruxismo. Nós fizemos aqui o Rio Doraco, né, que é um diagnóstico eletrônico do Rio Doraco. Então aqui nós temos a planilha aqui no Excel e naquele aparelho nós verificamos a qualidade e a quantidade energética de todos os meridianos e dos órgãos e vísceras, né? Nós fizemos a aplicação, né?
que nós temos as aplicações, né? E ela nos procurou. Por que ela nos procurou? Porque ela nos procurou por bruxismo, né? Que não aguentava mais bruxismo, né? As restaurações quebravam, mas a gente começou a questionar e verificamos que ela tinha outro tipo de problema. Então, se eu tenho conhecimento, se o meu paciente, por exemplo, é hipertenso, né, hipertenso, e se eu posso melhorar a hipertensão dele por acupuntura, eu vou fazer isso. Por exemplo, tem um paciente que chega no meu consultório, ele mesmo tomando uma medicação, né, ele é hipertenso, tomando a sua medicação, o seu losartana, o seu captopril, isoclorotiazida, que for. Eu posso utilizar a acupuntura para melhorar essa hipertensão dele, para eu poder fazer o meu tratamento. Isso eu posso fazer. Isso é uma forma holista de ver o paciente. Holista. Eu não vou mexer, obviamente, no tratamento médico dele, não tenho competência para isso. Mas eu vou utilizar, agregar a acupuntura para melhorar o meu paciente. Isso com certeza eu vou fazer. Então fizemos as aplicações, ó. Né? E é interessante que a paciente, essa paciente falou que ela parou de ranger os dentes, né? E deixou, como ela é médica, né? Então ela deixou de tomar os remédios de hipotiroidismo, porque ela pelos exames, né? O hipotiroidismo dela melhorou e muito, só pelas aplicações da acupuntura. Outro paciente, ela veio no consultório, ela estava com uma dor no terceiro molar, se não me engano, 48, um paciente de 30 anos, e ela estava com muito medo, muita ansiedade, porque ela tinha ido no outro consultório de um colega, e ela relatou isso, que ela sentiu tanta dor que ela fugiu do consultório, ela saiu correndo do consultório. Eu conversei com ela, a gente podia fazer acupuntura para diminuir seu medo, sua ansiedade. Nós fizemos isso, né? Fizemos acupuntura para ansiedade, medo e para analgesia, né? Então aqui os pontos que nós utilizamos, né? Na face os pontos para analgesia, né? E nós utilizamos muito pouco anestésico aqui, acho que meio tubete anestésico somente, para que possamos fazer a abertura coronária desse dente e fazer a medicação, né, de urgência intracanal. A paciente saiu feliz, contente, né, voltou novamente no consultório, então né, ela teve a sua expectativa bem, enfim. Vamos lá. Nós temos aqui, essa aqui é um caso interessante, uma parestesia facial. Esse paciente, 29 anos, ele chegou com essa parestesia facial esquerda e falou assim, doutor, eu não estou sentindo, eu não sinto. Né? Porque o paciente, ele chega com um problema de dor ou com um problema que ele não está sentindo. Doutor, eu não estou sentindo a minha face, esse lado aqui. Aí ele tinha ido no médico, já tinha feito vários exames, né? Acharam que podia ser sinusite, enfim. Observamos, tiramos radiografias, não tinha nenhum problema dentário. Então, fizemos, o tratamento da parestesia facial. E descobrimos que ele tinha gastrite. O que tem a ver gastrite? O meridiano do estômago é que rege, né? É que está nesse local aqui. O meridiano do estômago, ele começa por aqui. E era onde ele tinha essa parestesia. Então, nós além de agulhas para a parestesia da Fátima, e colocamos agulhas, né? Colocamos aqui uma agulha VG20, que é uma agulha muito legal aqui, para um ponto para a pessoa se acalmar, né? Nós temos a zona do estômago, ó, da craniopuntura. Isso aqui a gente fez a craniopuntura. Então, nós tratamos o estômago do paciente. Então, a sua parestesia facial era devido ao problema do estômago. Região do estômago. Então, nós tratamos o paciente de uma forma totalmente global, né? Totalmente geral. Esse é um paciente interessante. Ele chegou aqui na unidade, no CEL aqui de Cuiabá, né? No Centro de Atividade Odontológica, somente que estava falando, o queixo dele que ele tinha uma dor no dente. Eu observei que ele tinha uma cicatriz no lábio,
perguntei isso, porque eu sou muito curioso, né? O acupunturista é isso. A pessoa vem mancando, se pergunta por que está mancando, você tem um problema no braço, por que tem esse problema no braço, porque tudo, gente, todos os problemas, ele influencia no ser humano, no modo geral. Então eu perguntei o porquê, ele falou que tinha se acidentado de carro há mais de 10 anos, e com isso ele ficou o quê? Além de ter uma dificuldade de sensibilidade, né? Ele não tinha sensibilidade do lábio, então ele se cortava, ele mordia constantemente o lábio, ele também, a sua motricidade era comprometida. Então nós conversamos com ele, vamos fazer uma sessão de acupuntura para melhorar a sensibilidade e a motricidade? Vamos. Então, colocamos alguns pontos, né? Os pontos para a parestesia do lábio inferior, né? Olha, ele sorrindo, você percebe aqui, né? Do lado direito aqui dele que é comprometido, nós temos aqui a cicatriz, né? Mais pontos, né? Pontos também nas mãos. Né? E interessante o que aconteceu com esse paciente, que na primeira consulta, né? Antes da consulta a gente fez um teste de sensibilidade, ele não estava sentindo as agulhas. Depois da consulta a gente pegou uma agulha de injeção mesmo e fomos testar, ele já sentiu o lábio inferior. Então, é um paciente que saiu com uma sessão só, já muito feliz. Né? Bom, esse paciente é interessante. Ele tinha um sangramento espontâneo no dente 11 aqui. O dente realmente tinha um defeito, né, e um degrau. Né, um defeito tanto na coroa, né, um degrau, e tanto um defeito gengival aqui, né? E fizemos raspagens, tal, mesmo assim um sangramento, né? Fizemos raspagens, colocamos uma restauração aqui para diminuir esse defeito. Mesmo assim ele tinha um sangramento espontâneo. Então, perguntei para ele, vamos fazer uma acupuntura? Vamos. Então vamos lá. Colocamos as agulhas, né? Bilaterais, e essa é uma técnica interessante. Tem um ponto de acupuntura que é bem dentro no freio labial superior. Né? Então, nós picamos aqui, obviamente, observando da esquerda para a direita aqui, nós picamos e sangramos o ponto. Né? Uma sessão só, e aqui após 7 dias. Nós observamos aqui, né, que ele estava o quê? Que esse sangramento, a gente observa que a gengiva já bem melhor e o sangramento, né, bem diminuído. Tá? Então, antes, né, e depois. Ok? Né? Observamos que em outros dentes aqui ele também tem, né? Outros dentes aqui, esses defeitos. Tá? Esse é interessante. Foi feito na casa da paciente. Ela tinha problema de cervicalgia, dores das regiões cervicais, né? Então nós fizemos aqui o tratamento dessas dores, né? Tinha 28 anos. Utilizamos esses pontos. E é interessante que o paciente ele sai na primeira consulta já com alívio total, né, das dores. Ok? Esse aqui foi interessante. É uma paciente que ela veio com abscesso dental após a remoção de um terceiro molar. Ela tinha dificuldade de abertura de boca, né? Estava tomando medicação só que ainda ela estava com o rosto bem edemaciado, bem inchado, né? Então nós fizemos a acupuntura aqui, tá vendo? Vocês estão observando aqui os eletrodos, né? Fizemos com eletroestimulação para analgesia, para melhorar a abertura de boca, para analgesia, para que pudéssemos fazer o quê? A drenagem do abscesso, né? Então, aqui nós temos os pontos que nós utilizamos, paciente, né? E nós conseguimos, com 2 sessões que a paciente conseguisse ter abertura de boca, fizemos uma analgesia por acupuntura e sem anestesia nós conseguimos fazer intraoralmente, né, a drenagem desse abscesso. Esse aqui em pacientes especiais, né? É um paciente especial, ele possui um retardo mental leve, né? E é um paciente que a mãe dele não estava dando mais os remédios dele de ansiedade, os ansiolíticos,
porque ele, enfim, que fica muitas vezes o paciente tomando ansiolítico, fica tudo prostrado, né? Fica, né? Então ele deixou, obviamente, o paciente especial colaborativo ele deixou e nós utilizamos algumas agulhas para que ele pudesse ficar mais tranquilo, calmo em nossa cadeira. É claro, é feito para pacientes especiais, mas somente nos pacientes especiais colaborativos, viu, gente? Os que não têm colaboração, já é mais difícil, né? Esse é um caso de DTM muito interessante. Uma paciente, uma colega lá do Centro de Especialidade Odontológica, ela é uma pacientezinha, se não me engano, de 9 a 10 anos, e ela tinha dificuldade de abertura de boca e dor nas ATMs, né? Essa era a abertura de boca que ela tinha, a mínima possível, ela tinha que fazer uma endodontia no dente 36. A nossa colega conversou comigo, conversou com a gente, então, nós fizemos, né? Com uma sessão só, hein? Isso aqui foi uma sessão só. Somente com as agulhas locais, nós devolvemos a abertura de boca da paciente, ó. Paciente, para que pudesse realizar a abertura coronária e agora está em tratamento endodôntico. Né? Então, com uma sessão só, nós fizemos aumento da abertura e na dor da TM, melhoramos a dor da TM. Isso aqui é um fato interessante. Isso aqui, gente, foi até lá em casa, viu? Isso aqui é minha cunhada, né? Minha cunhada, ok? Minha cunhada falou assim, André, tem como fazer uma analgesia para tirar os pelinhos da sobrancelha? Mas tem sim, né? Tem sim. Falei, tem, vamos lá. Aí eu peguei, né? Coloquei alguns pontos locais, ó, os pontinhos locais. Então, essa sobrancelha, né? Essa aqui é minha esposa, né? É a minha esposa, tirando a sobrancelha dela. Então ela falou assim, tem como? Eu falei, tem como. Ah, porque dói, não sei o quê. Não, tem como sim. Aí coloquei os pontozinhos aqui de acupuntura, coloquei os eletrodos, ficou meia hora só com eletroestimulação e depois foi feita a remoção dos pelos, né? Então eu fiz somente de um lado, ó, do lado esquerdo dela, do lado direito não. Para quê? Para saber realmente se houve essa analgesia. E teve uma analgesia bem significativa. Aqui ela não sentia dor na remoção dos pelos da sobrancelha, aqui ela sentia. Estou mostrando claramente que dá para fazer em casos de estética, em casos de colocação de fio de fixação, né? É só a gente empregar os pontos corretos, a estimulação correta para fazer essa analgesia. Tá? Então foi uma coisa interessante. Nós fizemos, foi lá em casa mesmo. Lá em casa. E aqui, gente, falando sobre os programas, né? Os programas nacional, né? De práticas integrativas, né? Onde no SUS, né? Agora nós temos as práticas integrativas, a acupuntura, homeopatia, medicina antroposófica, águas termais, né? E esse aqui é o site, né? Do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br, né? Que aqui nós temos a Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares da Saúde. Então, nesse site nós temos todas as informações, né? Nós temos o histórico, as práticas, quais são as práticas integrativas utilizadas, os cursos, legislação, como implantar, então é muito bom para os gestores, né? O gestor quer implantar a prática integrativa no seu município, né? No seu município, na sua unidade básica, nos CELS, então aqui tem, né? Pelos links tem várias curiosidades, material de apoios, cadastros, né? Aqui nós também aqui os materiais de apoio, as normas técnicas, as notas técnicas de prática de acupuntura, as perguntas e respostas sobre os editais, enfim. Muito interessante. Quem quer saber mais sobre as práticas integrativas já no SUS, né? E aqui, ó, quando a gente clica como implantar, aqui tem todo, né? Como implantar, né, as práticas integrativas, né? No município, correto? Aqui nós temos aqui exemplos, né, dos manuais que nós encontramos lá, baixar, e aqui é um ambiente virtual da aprendizagem do SUS, o AvaSUS, onde nós temos cursos, né, gestão de práticas integrativas e complementares, os gestores, tá ok? Quem saber mais?